Boa noite, pessoal. Estamos novamente aqui reunidos para um bate-papo daqueles que vai mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. Estou novamente aqui com meu grande amigo Alexandre Dantas, que é o mentor desse projeto. Boa noite, seu carioca. E estamos também com a Sheila Almeida, a nossa convidada especial dessa noite. Boa noite, Carioca. Boa noite, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês outra vez. O prazer é todo nosso. Hoje, gente, a Sheila está fazendo um papel aqui pra gente que vai ser de mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, tá? A Sheila é treinadora em desenvolvimento pessoal e é especialista em análise de perfil comportamental. E ela tem um assunto que vai jogar aqui no bate-papo, que é muito tá em alta, é um assunto importante para a vida de todo mundo. E você que prestar atenção nisso, que estiver assistindo esse vídeo, vai conseguir aprender muita coisa hoje. E assim a gente espera, né, Sheila? Por aí, vamos conseguir sim. Vamos aprender muito juntos hoje. Isso. Bom, falaremos hoje então de inteligência emocional. Inteligência emocional, Alexandre. O que você entende? Só falando nessa palavrinha, inteligência emocional. A capacidade de lidar com as circunstâncias. É isso aí. Legal. Resumiu, né? Bem. Resumiu legal. Começamos bem? Começamos bem. Eu acho que o Alexandre. Eu acho que o Alexandre fez o dever de casa dele, né? Dever de casa. Legal. Bom, dá um resumo mais profissional pra gente aí, Sheila. Bora lá então. Vamos lá. Esse assunto é um assunto assim realmente muito atual, né? Há tempos nós estamos vendo aí movimentar a internet, movimentar as palestras, movimentar cursos, treinamentos. Se fala muito em inteligência emocional. E a inteligência emocional é por aí mesmo, viu, Alexandre? É a capacidade que eu tenho de conhecer as minhas emoções e lidar com elas, saber como lidar com elas. Só que não se resume a isso. A inteligência emocional sempre envolve as outras pessoas, a capacidade que eu tenho também de estar num ambiente e lidar com as emoções das outras pessoas. Então tem a ver com a forma como eu sou e a forma como eu reajo às situações, certo? Me fala uma coisa aqui. Além de saber lidar com as minhas emoções, com a inteligência emocional a gente aprende a controlar as emoções também? Ou a gente aprende só a responder melhor a elas? O que você acha? O pulo do gato é aprender a controlar as emoções. Esse é o pulo do gato. Garoto, tá vendo? É, isso aí. Carioquinha também fez o dever de casa. Vamos ver se ele controla as emoções. Tá certo. O que mais? O que a gente pode divulgar assim para situações? Vamos deixar bem claro aqui para a gente conversar nessa noite. Eu acho que as pessoas falam muito nesse termo inteligência emocional, mas não se dão conta que provavelmente no dia delas tem aí faltado muitas vezes com inteligência emocional. E eu também. Acredito que cada um aqui também. Por vezes a gente se pega faltando com inteligência emocional. Por exemplo, tropeçou, mulher, bateu o dedão, quebrou a unha, né? Então, algumas mulheres perdem o dia acaba para elas, se quebrou a unha, que estava bonito, bem feito, caprichada, estava nos planos por aquela sandália, né? E aí ela passa o dia inteiro frustrada, chateada, porque quebrou, machucou. Isso é falta de inteligência emocional, porque simplesmente foi um pequeníssimo acidente que não pode comprometer todos os outros resultados do dia, né? Eu acho que você já bateu num ponto muito importante, que quando você fala inteligência emocional, as pessoas acham que é a inteligência de tratar com outras pessoas e não consigo mesmo. Não. A inteligência emocional não é só para você conviver com as pessoas, é para você conviver com você. Claro, tem muito a ver como você, como eu já disse, reage às situações. Vamos colocar um caso, então, vamos sair do simples, vamos complicar um pouquinho. Você tá lá transitando no seu carro, alguém bate no seu carro, certo? Aí... Acabou a vida, acabou. Teu dia acaba por causa disso? Deu uma raladinha na pintura, né? Tem gente que sai do sério porque ralou o carro.
né? Deu aquela raladinha na pintura, ficou extremamente frustrado. A semana para ele acaba, ele não é mais produtivo no trabalho, ele briga com a esposa ou ele briga com os filhos porque aquilo tira ele do sério. Isso também representa uma falta de inteligência emocional, porque é um fato que aconteceu e não está no controle da pessoa. Não está. O que aconteceu ali... Por isso que chama acidente. Isso, exatamente. E podia ser muito pior. Podia ser muito pior, mas aquele fato tira ela do controle. Então, nós estamos falando, sim, de coisas do nosso dia a dia e que a gente falta com inteligência. E por quanto tempo ela carrega isso? Sim. Por quanto tempo eu carrego? Eu carrego isso até o final do dia, eu carrego isso o mês inteiro, eu carrego isso o ano inteiro, até eu trocar de carro. Sim. Então, quanto tempo eu carrego, em quanto tempo eu consigo entender o processo de que um acidente acontece, não foi nada grave, como você falou, eu consigo até chegar no próximo endereço onde eu estava indo, vou mandar arrumar o meu carro, vida que segue, Vida entendeu? que segue. E quanto tempo eu demoro para retomar? Isso é uma coisa que a gente perde muito tempo, por Sim. não ter a inteligência controlada. E né? como eu processo isso, gente, dentro do meu próprio universo de me conhecer. Por exemplo, o tropeção ou a batida no carro que não foi. O tropeção é um acidente. Batida no carro, um acidente. Tropeçou por culpa sua? Talvez. Você não estava atento. Bateu o carro por sua culpa? Nem sempre. Às vezes o outro não estava atento. Mas o quanto isso impacta a imagem que você tem de você mesmo. Eu sou desastrado, eu não presto atenção em nada, eu vivo desatento, eu não tenho foco. Tudo isso reflete muito sobre a imagem que você faz de você mesmo. E quantas pessoas carregam isso como peso, né? E quantas pessoas também partem para a agressão, né? Ela perde o controle e acaba agredindo fisicamente a outra pessoa. Mortalmente, às vezes, por uma simples raladinha no carro. Então, é entender o quanto isso reflete na relação comigo mesmo e com o outro. E o quanto isso impacta o resto da minha vida. Né? Não é só o resto do dia, mas o resto da minha vida. Perfeito. É muito importante a gente saber pesar, né, o que é realmente um grande problema, né? E se esse grande problema é realmente enorme do jeito que a gente está pensando, que às vezes a gente mesmo que vai aumentando esse monstro na nossa cabeça, né? Exato. Tá. Nos negócios, na vida profissional, na vida profissional, Ok. a inteligência emocional também afeta resultados. Concorda? Totalmente. 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 Porque assim... Ela é quase que responsável por eles, né? Ela é totalmente. responsável por eles. Eu já traria para vocês aqui uma questão que... E já vou entrar na história da empresa aí, mas... Vamos começar lá atrás? Quando a pessoa está em formação, quando ela está lá indo na escola, aprendendo as matérias dela lá. Perfeito. O que ela aprendeu de inteligência emocional? Né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente nem sabia o que era essa palavra. Né? E que dirá ter isso aprendido na vida. Né? Então, a gente vem de uma formação de que as pessoas não tiveram esse relacionamento de se conhecer, de conhecer o outro, de lidar, e já nós vamos falar também sobre quais são esses pilares da inteligência emocional que a gente precisa compreender e trabalhar. E aí nós vemos aí as pessoas se tornando adultas, criando suas próprias empresas, ou então sendo lá trabalhadores, né, colaboradores dentro de empresas, e a gente vê essas pessoas chegando sem conseguir lidar com outras pessoas. Hoje, se a gente for para as pesquisas, qual é o maior problema dentro de uma empresa? Comunicação. A pessoa não sabe se comunicar e tampouco ela de fato aceita o outro. Então, é muito ruído de comunicação. Né? A pessoa não aceitar o jeito que o outro é. Isso também reflete na falta de inteligência emocional, de entender que o outro é mais quieto, de que o outro é um pouco mais lento, de que o outro tem tomadas de decisões mais rápidas, de que o outro gosta mais de cálculo, o outro é melhor no relacionamento e vendas. Tudo isso reflete como a empresa funciona. Se tem inteligência emocional lá dentro, eu tenho colaboradores melhores, mais produtivos, mais equilibrados, mais satisfeitos. Pode até não ser o emprego da vida dele, o que ele sempre sonhou, mas ele trabalha por prazer, ele trabalha por realização.
ou ele trabalha por salário. E tá tudo certo se ele quer alavancar a vida. Não tem problema também, mas ele trabalha bem. Então, o funcionário que tem, ou o líder, ou o próprio dono da empresa que tem inteligência emocional, a gestão do tempo é outra. A produtividade local é outra. A forma de comunicação é outra. Entende? Então, tudo na empresa funciona diferente se as pessoas tiveram conhecimento do que é inteligência emocional e a desenvolveram. Ou se a empresa tem lá um lugar para desenvolver esses colaboradores, essas equipes. Então, a capacidade de relacionamento das pessoas está vinculado à inteligência emocional, a capacidade de relacionamento. Sim. Isso pode ser natural, tem pessoas que se relacionam melhor umas com as outras, mas tem pessoas que podem desenvolver isso. Todo mundo pode desenvolver isso. Todo mundo. O relacionamento, ele vem, sim, de conhecimento. Eu me conhecer como eu sou, como eu me comunico e como eu posso me comunicar melhor. Eu aprender sobre o outro, e isso tem muito do meu trabalho, que é perfil comportamental, que é entender como as pessoas são e melhorar a comunicação por causa desse entendimento, né? E aí eu posso sim ensinar a minha equipe, como líder, ensinar os meus liderados a como conversar, a como fazer um pedido, a como levar uma questão que precisa ser resolvida, como dar um feedback. Feedback precisa estudar para fazer, não é fazer de qualquer jeito. A pessoa tem que ter controle emocional. Quem fala tem que ter e quem ouve tem que ter. Atualmente, o seu chefe te chamou pra ir na mesa dele porque ele quer te dar um feedback. Todo mundo já treme. Treme! Isso não precisa ser assim. Não, gente, feedback é chave de ouro na vida de uma pessoa. Ele bem feito e ele bem recebido, ele muda e para melhor a vida das pessoas. Porque o feedback, ele vem para que a pessoa entenda que talvez aquela ação feita não deu o resultado que poderia dar. Então, se você traz esse feedback, nesse caso negativo, para a pessoa melhorar e ela sabe receber isso, tem inteligência emocional para entender que eu tô ali para te ajudar. PNP, positivo, negativo, positivo? Sim. Se ela entender que isso é para ela melhorar, ela vai pegar essa informação e vai melhorar. E o feedback positivo também. Caramba, dei certo. Então, se eu dei certo, eu vou fazer ainda Posso fazer mais. Melhor. Isso. Não é para se acomodar. Então, tem que saber dar o feedback e também receber o feedback. E isso precisa de inteligência emocional. Eu fiz uma visita na NASA, e aí na NASA você vai lá, você fica encantado, né? Porque você fala assim, tudo vem de melhoria, de tecnologia na NASA. Então quando você vai lá, você fica procurando o que eu vou aprender aqui. E a gente passa o dia lá. Aí durante o dia, assim, no almoço, ficam os astronautas por ali. E tem os intérpretes ali que ficam falando, né? Porque eu não falo inglês. Mas um astronauta ficou falando, uma pessoa faz algumas perguntas. A mulher perguntou assim, como que eu faço para trabalhar na NASA? Qual o critério que a NASA utiliza? O principal critério que você fala para a gente trabalhar na NASA? Ele falou, a capacidade de relacionamento. Caraca. Sério? Capacidade, ele falou e eu ouvi, não é que alguém me contou. Eu ouvi. Isso? Aí ele falou assim, a capacidade de relacionamento, porque o que você vai fazer aqui na NASA, a NASA vai ensinar. A NASA, você é um engenheiro, mas a NASA vai te capacitar. Entendeu? Agora, a capacidade de relacionamento de um astronauta estar lá na estação espacial e discutir com o outro e querer vir embora, não dá. Você gastar 1 ano treinando uma equipe, aí lá na frente aquela equipe briga com a outra e quer sair do processo de treinamento. Então, as pessoas que entram aqui, elas têm que ter intenção, entendimento, no caso, de que o bem é um só. Então todas convergem para o mesmo lugar. Para o mesmo bem. Todos convergem. Então a capacidade de relacionamento de um bem comum é a coisa mais importante que a NASA avalia, porque ela vai investir muito naquela pessoa para daqui 6 meses ou 1 ano aquela pessoa virar as costas porque está com isso ou com aquilo, não está contente com aquilo ou com isso. Perfeito. E olha nas empresas como que é. Eu tenho empresa, às vezes você tem um profissional 2, 3 anos ali, quando ele tá perfeito ali, aí ele sai, né? Tem que, lógico, nós não estamos entrando no mérito de por que ele saiu. São vários motivos, mas
o bem material que ele levou, quanto tem envolvido ali. Então, essa capacidade de relacionamento das pessoas é uma das coisas mais importantes em todos os lugares. Exato. Entendeu? Olha, uma coisa importante, então, que talvez precise ficar clara nessa noite, né? A inteligência emocional é diferente da inteligência do aprendizado, aquela cognitiva. É diferente, que se mede pelo quociente de inteligência, né? O coeficiente de inteligência, o QI, né? É diferente. Esse aí, ele se refere ao aprendizado. Então, lá na NASA, a parte técnica, a parte do estudo, aquele conhecimento que aquele profissional tem, está relacionado ao que ele aprendeu, ao cognitivo. A inteligência emocional, ela está relacionada às emoções. A forma como a pessoa se comporta, a forma como a pessoa lida com as coisas. E o que é legal, gente, é que isso... entender a inteligência e fazer com que ela seja parte da minha vida é contínuo, é pro resto da vida. Eu vou cada dia afinando mais, cada dia ficando melhor. Agora, você tocou num ponto importante agora. É um aprendizado, então, constante e eterno. Evolutivo. Mas quando que ele começa? Você agora há pouco você falou assim, ó, é importante na formação, vamos voltar na formação do indivíduo, né? Nas escolas, a gente já começa a aprender, as crianças ou o adolescente, a gente já começa a aprender a trabalhar com a inteligência emocional, ou ainda não, ou a gente está muito aquém ainda desse sonho. Estamos aquém disso, né? Lógico que eu não vou ousar aqui generalizar e falar, colocar tudo numa grande panela e falar que isso não acontece, né? Hoje ele tem sido um assunto necessário. Né? Ele deve sim fazer parte aí do ensino das crianças, ele estar principalmente no desenvolvimento das pessoas que ensinam, que lidam diretamente com as crianças, com os adolescentes, enfim, são pessoas que devem ter a sua inteligência emocional desenvolvida para então, através da sua própria forma de ser, ela colocar isso para que as pessoas compreendam como lida com situação difícil, como que eu lido com uma prova que eu fui muito mal, como é que eu lido com uma pessoa, um outro colega de turma que faz muito bullying, como é que eu lido com esse que faz muito bullying, entende? Então, ele tem que estar lá na educação, lá com quem ensina e aplicado com todo o conhecimento que deve ser ensinado, certo? Para mim, vamos dizer assim, o melhor dos mundos é que ele realmente faça parte de grade curricular para o resto da vida, como uma disciplina a ser ensinada. Porque a sua pergunta foi muito pertinente, só vou encerrar o pensamento. Começa, vamos dizer, quando adulto, quando que começo a desenvolver inteligência emocional? Quando eu tomo consciência. Quando eu entendo, caramba, isso é inteligência emocional, caramba, isso faz parte de mim. Nossa, eu reagi assim, como é que eu lido com isso? Como é que eu conserto isso? Como é que eu melhoro isso? É a partir do momento da tomada de consciência, que sim, é o primeiro pilar, nós vamos falar já sobre isso, né? Perfeito. Talvez eu fale uma grande besteira agora, mas ouvindo o que você falou agora, para mim fica claro que hoje os primeiros tutores, ou os primeiros... professor, acho que tutores em relação à inteligência emocional para as crianças são os pais mesmo, os pais, né? Porque quebrou um brinquedo, meu filho, não é, calma, né? Ou emprestou, ou o amiguinho pegou, calma, tem que dividir, tudo, né? São pequenos problemas, começa cedinho, mas começa com os pais. Começa com os pais e olha, eu falo por mim, tá? Quanto eu daria para ter tido esse conhecimento quando os meus filhos eram pequenos. Nossa, é verdade, hein? Verdade. Eu vou voltando lá atrás, gente, quanta coisa eu falei desnecessária, quanto das minhas reações foram, assim, anormais frente a coisas, explosões, né, gritos, coisas que poderiam ser completamente evitadas se eu tivesse um mínimo de inteligência emocional quando os meus filhos eram pequenos, para que eles não passassem... Se a gente faz uma retrospectiva com um pouco mais de conhecimento, você carrega um peso, né? Sim. Um peso. Então, que bom que a gente pode falar sobre isso, que tem aí pai, mãe escutando a gente, né?
que quanto é legal você desenvolver a inteligência emocional para que você possa, sim, na educação dos seus filhos, fazer toda a diferença, porque faz toda a diferença. Fazendo uma brincadeira até, não teria nome melhor, né? Inteligência emocional. Não teria. Porque é muito inteligente fazer e depende totalmente da emoção, do seu controle, né? Então, quando a gente perde esse controle, principalmente com filhos, eu tinha filhos gêmeos, eu tenho filhos gêmeos, né? Então, numa certa idade assim, eles fazem umas bagunças, algumas coisas assim, que você perde totalmente a emoção, a inteligência, a razão, e você vai. Então, hoje, da mesma forma que você, eu daria tudo para poder voltar, né? Mas não existe, não daqui para frente. Então, daqui para frente você consegue ainda mudar com outras pessoas, a parte da empatia, né, que é muito importante, sim, né? Vamos falar sobre isso, sim. A parte da empatia, mas você não colocando como mais um complemento do que você falou da grade curricular, da importância dos pais, é uma matéria, né, que deveria ser tratada sim, principalmente com quem vai aplicá-la. Sim, né? sim. Porque não posso colocar uma grade curricular e pegar um professor de matemática para ensinar inglês. Né? Então, o cara não está preparado. Não está preparado. Então existe uma preparação porque uma geração não foi preparada. Essa geração hoje são os professores, né, que tem que ensinar o que não aprendeu. Exatamente. Né? Como eu falei antes, eu gosto muito de usar esse termo, eu não gosto de generalizar, né? Nós não podemos dizer que eles não têm esse conhecimento ou não têm inteligência emocional, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, por vezes, a gente vê situações em que a inteligência emocional não foi aplicada. Não foi. Assim como no nosso dia a dia. Na nossa vida também, isso. Não aconteceu. Então, o que precisa ficar gravado de muito importante nessa noite, que inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção. E aí eu preciso fazer esse parênteses que é muito importante. Toda vez no ser humano, quem fala primeiro é a emoção. Ele é mais rápido na resposta. Isso é nosso, né? É do ser humano. Então, em qualquer situação, quem fala primeiro em você é a emoção. Por isso que uma das técnicas de autocontrole não é a respiração. Para um pouquinho, respira e pensa. A gente não fala isso. Não responde ainda. Respira. Quando a pessoa está nervosa, a gente não fala respira. Por quê? Porque dá tempo suficiente para a pessoa colocar a razão para agir. Porque ali no primeiro impacto é emoção. A pessoa respirou, parou, dá aqueles segundos para que a razão venha falar junto com a emoção. Então, encontra o equilíbrio. Tá? A gente vê o que a gente vê por aí de estupim e quantas vezes na minha vida eu perdi o controle, porque eu deixei a emoção falar primeiro, sempre. Deixei a emoção gritar na frente. Eu sou um empreendedor natural, né? Empreendedor nato, desde sempre. Né? Desde sempre. Então, o empreendedor, ele tem muito do ímpeto, né? Que fala, o ímpeto, não é o ímpeto, é essa que você falou, é essa coisa muito rápida da resposta. E muitas vezes eu respondi na emoção. Né? E até hoje, não é que porque a gente está falando do tema, a gente não sofre do tema, né? A gente tem que ter essa calma para aprender, para entender, para respirar, né? Para estar tentando buscar o mais racional possível, sem perder as emoções da vida, né? Sem perder as emoções da vida, Sim. mas conseguir aproveitar melhor isso aí. Então, assim, como empreendedor, quando eu entendi mais, né, fui acalmando mais, entendendo mais sobre essa situação de lidar com o outro, que eu tenho princípios e ideais, né, e você lida com pessoas com outros princípios e outros ideais. Exato. Né? Então você vai conversar com ela, aí ela não concorda com o que você falou. Você como empreendedor, eu não conseguia aceitar aquilo. Eu falo, mas a pessoa tá louca, ela está louca, ela não tá entendendo, eu tô falando pra ela, eu estou explicando tal, e pra ele, não é assim, não concordo. quero. Não ficou lógico pra pessoa. Não quero. Tem um não ficou lógico e tem um não quero mesmo. Não aceito Não a sua aceito, opinião. entendeu? Aí eu falava assim, não, mas não adianta, essa pessoa não adianta. Aí você meio que abandona a pessoa, você não se coloca no lugar, ou você não argumenta, entendeu? Então, quando eu falei eu fiz terapia como psicólogo por 3 anos. Eu falo que o primeiro ano eu ia e chorava sem saber por quê.
O segundo eu chorava porque eu sabia por quê, né? E o terceiro eu parei de chorar e comecei a entender, aplicar, aprender, Isso. né, as coisas. Encontrou o equilíbrio. Encontrou o equilíbrio. Então, hoje, na empresa, eu sempre trago um Alexandre racional, que anda do meu lado aqui, e ele fica assim na minha orelha assim, de novo? Você vai fazer isso de novo? Você vai falar isso de novo? Você vai ficar de novo nisso aí? É aquele que lembra É o que não deu certo, né? Exatamente. O que não deu certo. Então, a gente tem que criar ferramentas, mecanismos, sei lá, cada um cria da sua forma, né? Para lembrar, porque não é uma coisa natural. Para mim não é uma coisa natural. Para mim é uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente, lembrar e aplicar. Exato. Aplicar. Mas pelo menos você consegue parar. Sim. Isso é legal. Mas é o que eu tô te falando. Eu fiz 3 anos de terapia. Eu fui no psicólogo, a minha esposa falou, vamos fazer uma terapia de casais, terapia familiar e tal. E eu falei, psicólogo? Ah, meu Deus do céu. Fazer o que eu vou fazer num psicólogo, hein? Eu tô... Mas você sabe como que é marido... dedicado, né? Que a Suzy levou muita sorte, né? Prestativo, entendeu? Eu vou acompanhar a minha família para que eles melhorem, né? Porque eu Já é o máximo. Eu já sou o máximo. o concurso, né? Aí chega no psicólogo, nós ali, ó, os 4 ali no psicólogo, 5 com o profissional ali, tudo bem, e ele assim, né? Uma pessoa muito, tudo bem, como vocês estão? Que bom vocês estarem aqui. Eu falei, nossa, já tá demorando para falar, né? E eu ali angustiado. Aí ele foi lá e falou, só um minutinho. Foi lá e pegou 5 bambolê. E ele trouxe 5 bambolê ali. Eu falei, pronto. Vou ter que rebolar. O que eu vim fazer aqui? Eu olhei pra Suzy e falei, você me enfia em cada um, hein, dona Suzy? E ele deu um bambolê para cada um. Falou, você pode colocar o bambolê assim? Aí coloquei o bambolê dentro de mim aqui, fiquei ali, né? Prestativo, como eu sou, né? Me sujeitei a colocar o bambolê. Totalmente disponível ali, né? Sem nenhuma barreira, né? Eu estava ali com o bambolê. Aí ele pegou e falou assim, o que tem que estar claro aqui, a primeira coisa que tem que estar muito claro aqui, é que cada um nessa sala é responsável só pelo que está aí dentro. Tá? Você só domina o que está aí dentro, você o que está aí dentro. Aí eu falei, opa, esse cara é bom. O que eu fiz? Ele falou assim, se aproximem agora um do outro. Quando a gente começou a se aproximar, os bambolês um do outro, quando você se aproxima, você bate, né? Se você encostar duas esferas uma na outra, né? Ela vai bater. Então, para que elas se aproximem, alguém tem que abaixar, né? Quando você se encosta e se aproxima, vira um outro lugar aqui, ó, um outro espaço. Aí ele perguntou, de quem que é esse espaço aqui que foi gerado aqui com a aproximação dos dois? Eu falei, esse espaço aqui é dos dois. Ele falou, exatamente isso. Então, quando você se aproxima de alguém para conviver, aquele espaço é de vocês dois. Ou vocês chegam num acordo, ou vocês se afastam novamente. Mas você só é responsável pelo seu espaço que está ali. E ali abriu um horizonte para que eu pudesse pensar muita coisa. Então você falou, quando a pessoa, quando fala, opa, dá um start e você começa a entender um pouco mais de como lidar com as pessoas, como lidar com você, que você tem limite de responsabilidades, que outras pessoas também têm os limites de responsabilidades dela. Exato. Porque qual que era o maior problema, para concluir o pensamento, por que nós fomos nessa terapia familiar? Porque eu cuidava de tudo. Eu quase escolhi a roupa que a Suzy ia sair, meus meninos, o curso que vai fazer, o que tem que fazer, que hora que tem que chegar. Então, eu era um centralizador. Né? Um empreendedor centralizador. E eu inibia o pensamento das pessoas, inibia a vontade das pessoas, dosava, né, até as quantidades. Ali eu entendi que não, que eu tinha que começar a trabalhar isso. E começa a doer, né? Aí começou a doer. Mas esses 3 anos de terapia, terminou um outro Alexandre. Perfeito. Né? Da forma de falar, da forma de conviver com as pessoas, da forma de conduzir. Não que eu me tornei um expert no assunto, mas eu sei que as outras pessoas têm vontades, desejos, né, que é dela. E eu não posso interferir nisso. Exato. E aí, como que a gente lida com isso? Entendendo que eu sou um ser diferente do outro ser. Que eu tenho que lidar com as minhas emoções e com as emoções da outra pessoa. E isso é inteligência emocional.
E eu vou repetir aqui. Inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção e é algo que você pode aprender. É algo que é ensinado. Então, você pode buscar, porque existem profissionais preparados para ensinar isso. Né, Sheila? Perfeito, perfeito. Você falou de pilares. Como é que é isso? A inteligência emocional, para nós não ficarmos aqui num conceito que me parece abstrato, né? Parece assim, Sim, né? sim. Isso. Ah, então tá, que bonito que é isso. Não, nós vamos falar disso na prática, tá? E esse é o meu trabalho na prática, né? Isso que eu faço na prática, levar a pessoa a entender, se conhecer e fazer algo para ser aquilo que ela sonha ser. Que, na verdade, todo mundo tem um estado atual. É como estamos hoje. Mas existe um estado desejado. Se eu falo para as pessoas, os meus clientes, por exemplo, nos treinamentos, faça uma lista dos seus defeitos. Fácil. Não leva 1 minuto. Eles põem 15 defeitos. Fácil. Agora, se ao mesmo tempo eu falo, faça uma lista das suas qualidades. Às vezes leva 3 minutos, a pessoa consegue pôr 6. 6. Tem sido a média. Então, o que a gente vê com isso? Que por vezes a pessoa fica gritando na frente dela algo que ela supõe que sejam defeitos, que ela acha, talvez até tenha, mas ela acha que tem. As qualidades ela não enxerga direito e ela sonha ser alguém. Ela tem o seu estado desejado em cima de algo que ela não conhece de verdade. Supõe defeitos, poucas qualidades que enxergo, né? E vejo lá um ser distante do que eu quero me tornar. Será que nós, né, somos, em maioria, assim, negativos? Somos... Sabe o que acontece de verdade? Nós somos, culturalmente falando, nós somos formados para nos comparar. Desde pequenos. Desde pequenos. Então, nós julgamos muitas coisas, inclusive nós mesmos. E vem da comparação. Porque o que o outro conseguiu, como o outro fala, como o outro se veste, o que o outro escolheu de curso, como é que o outro pensa. A grama do vizinho é mais verde. Sim. E eu sempre começo do princípio da comparação. Então, o que eu vejo em mim parte da lente com que eu olho você. E isso a gente precisa desconstruir. Eu preciso me conhecer. Então, esse é o primeiro passo de todo o trabalho que eu faço. Deixar a pessoa se olhar, se entender, se conhecer. E aí sim ela parte para um plano de ação para chegar lá onde ela quer chegar. Certo? Isso é bem bacana. E tem tarefas? Tem... Muitas. E aí eu vou falar tarefa que ninguém vai querer, né, fazer parte. Não, já não querem mais. Não. E tem tarefa, já não quero mais. Isso é igual regime. Tem que deixar curiosidade aqui. Eu quero emagrecer comendo costela. Ah, é verdade. Costela assada. Mas tem lasanha. jeito. Tem jeito. E tem jeito de se desenvolver fazendo, sim. Eu vou ensinar caminhos e vou mostrar através de ferramentas, vamos realizar junto ferramentas, coisas que despertam, coisas que talvez você não enxergasse dessa forma. E aí você enxergando, você vai sozinho. Eu nem preciso passar muita tarefa, não. Você começa a caminhar de forma diferente, porque você começa a olhar de forma diferente. Hoje, assim, eu fico muito feliz, lógico, né? Sinto de não ter tido esse conhecimento quando os meus filhos eram pequenos, mas hoje meus filhos são grandes. E eu fico tão feliz no nosso relacionamento, que minha filha tem 20 anos, meu filho tem 17 anos e a nossa relação é linda. E o pessoal fala, a adolescência é difícil. Não, gente, não é difícil. Nós é que não desenvolvemos a nossa inteligência emocional a ponto de compreender o que eles estavam passando, o que eles estavam vivendo. Como tudo teria sido mais fácil. E hoje é mais fácil. Hoje eu sou outra pessoa. Então eu tenho que desenvolver, eu tenho que mudar para que de fato aquilo aconteça como deve acontecer. Sheila, deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer besta, mas com a sua experiência aí, você acha que é mais fácil de aprender a lidar com a sua inteligência emocional as mulheres ou os homens? Ou
não tem isso? Não, Você acha que não independe. independe? Independe. O Alexandre colocou algo aqui que me chamou bastante atenção. Quando ele falou da terapia dele, ele falou que primeiro era só emoção, né? Você só chorava. Segundo, você sabia por que chorava. É a hora do conhecimento, é a hora que vira a chave. Eu tomo consciência. Então, não importa se homem ou mulher, é a hora que a pessoa toma consciência de que o resultado dela não é bom. O resultado não corresponde àquilo que ela sonha ser. Então, se não tá bom, eu vou mudar. Essa é a hora da consciência, é a virada de chave. E foi o que eu vi. Eu, como mãe, não estava sendo o que eu gostaria de ser. E pelo comportamento de todo mundo dentro de casa, a nossa relação, a forma como a gente falava uns com os outros, era a prova de que não estava certo. E a gente carrega, né? Meus filhos têm 28 anos hoje. Mas quando eles tinham, sei lá, 3, 4 anos de idade, a gente se via brigando muito com eles, pegando, brigando, dava um tapa aqui, corre, né, joga no sofá. Não para essas crianças. Eu falei pra Suzy, será que isso que a gente tá fazendo certo? Porque não pode, eu acho que a gente tá fazendo errado, fazendo tudo errado. Eu falei, eu vou ter que perguntar isso pra um profissional, né? E eu conheci uma profissional, uma psicóloga. E quando eu a vi assim no estacionamento, eu falei, boa oportunidade, né? Pra perguntar abordar ela e perguntar aquilo que eu tava na dúvida. Quando eu cheguei no carro, ela, oi, tudo bem? Como é que você tá? E tá começando a conversar. O filho dela tinha a idade dos meus filhos. Aí ela, na porta do carro, assim, o filho dela ficou no volante ali, se mexendo, e nós conversando primeiro sobre trabalho. Então, assim, eu não vou chegar primeiro, já direto, chegar e falar o que eu queria falar. Começamos, oi, como é que você tá? Tudo bem? Fomos falando um pouco de trabalho. E o filho dela mexendo ali, ela assim, para, não sei o que tem. E nós conversando, ela, para, não sei o que tem, para, né? E eu prestando atenção. Eu falei, tá igual aos meus, né? E eu prestando atenção. Dali a pouco, corresponde. Eu falei, peraí, eu não tô tão errado. Dali a pouco ela virou, falou assim, Alexandre, espera um pouquinho, Alexandre. Tô falando pra você, não sei o que. A psicóloga. Aí ela pegou e jogou o menino no outro banco, assim, né? Ai, essas crianças deixam a gente louco, não sei o que tem. Saí dali, eu liguei pra Suzy e falei, Suzy, de boa, nós estamos tranquilos, tudo normal. Então você vai muito se comparando, como você falou. Isso. Você vê aquilo, tá normal, faz assim, é assim que faz e é assim que carrega. E a gente às vezes vai carregando isso como uma verdade, é assim mesmo. E não se desenvolve. Porque perdeu a oportunidade de fato de falar com um profissional de verdade, ele explicar como que se lida, como que você trabalha com a criança, como que você negocia com a criança, né? Então, como que você desce para falar com a criança. Eu peguei um outro Alexandre para conversar, o Alexandre falou, você tá certo, eu falei, vamos junto. Você nem precisou perguntar, na verdade. Não perguntei nada, eu falei para Suzy só, nem perguntei. Ou então, vamos para outra coisa que não pode ficar esquecida, que tem que ficar em destaque nessa noite de novo, né? Que a gente, como que eu sei que eu não tenho inteligência emocional, ou se eu não, em determinadas áreas, eu não tenho, ou preciso desenvolver mais inteligência emocional? Olhe para os seus resultados. Os seus filhos são tudo que você queria que eles fossem? A sua comunicação é perfeita? Você acerta? Toda vez você é assertivo na sua comunicação? A minha empresa é exatamente o que eu gostaria que fosse? Eu sou o chefe que os meus liderados esperam que eu seja? O meu casamento está do jeitinho que eu queria que estivesse? Ele corresponde àquele sonho que eu tenho de harmonia, de entendimento. A minha comunicação com as outras pessoas, eu lido bem com as pessoas? As pessoas gostam de mim? Eu me comunico, eu respeito o espaço do outro? Olhe para os seus resultados. Simples, assim. Ai, cutuquei todo mundo aí desse lado, Ixi, né? Tem onde que puxa a cordinha pra descer? Dá até um medo, né? Desse ônibus. Ó, a Suzy já tá indo embora lá. Já foi embora. A Suzy já foi embora. Dá um medo, né? Dá medo. Não é dar medo, sabe? Isso é extremamente libertador. Porque eu só consigo tomar consciência se eu olhar. Mas uma coisa mais importante que o libertador, se me permite o pensamento, é muito sério isso. É muito sério isso, e as pessoas tinham que ter a dimensão da seriedade disso. Né? Porque o quão melhor você vai viver, o quão melhor você vai conviver com as pessoas, e os seus resultados vão mudar. Exato. Isso é fato, isso Exato. é fato.
Só que às vezes a gente, como não foi ensinado, mostrado e fazer parte do cotidiano, da mesma forma que o empreendedor, as pessoas, eu dei muita palestra de empreendedorismo e você ia nas faculdades, as pessoas vibram quando passam no vestibular, nós temos que vibrar mesmo, né? Vibra. Só que o vestibular é uma etapa. Aí a pessoa termina a faculdade, vibra quando termina a faculdade, depois termina e não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer, porque ela foi treinada até chegar ao final da faculdade. Terminei, e agora? Então, assim, o empreendedor, o lado empreendedor, não tem mais do que 15 anos, Sheila, nas faculdades, para mostrar para as pessoas que a faculdade é preparar para ele ter capacidade de fazer alguma coisa. E a pessoa termina a faculdade e fala, agora eu sou o advogado, o cara. E não consegue fazer nada e se frustra. Agora eu sou o engenheiro e vai trabalhar de Uber. Que não tem nada a ver com Uber, não tem nada a ver contra Uber. Mas o dia o cara se preparou, criou uma expectativa, mas ele não foi ensinado a ser empreendedor. Da mesma forma que nós não fomos ensinados a ter inteligência emocional. Exato. Isso é muito sério. Só que o lado empreendedor vai fazer mal para quem? Ou mal, ou vai deixar quem limitado? O lado empreendedor vai deixar aquela pessoa limitada. Ela pode não abrir um negócio, trabalhar de empregado, vai viver a vida inteira dela, ótimo. Só que o lado da inteligência emocional, não. Vai fazer mal para ela e para todo mundo que está em volta. Em volta. Ou com quem ela passar pela rua, que pode não estar em volta, como você falou, num trânsito. De repente não está em volta, mas aquela pessoa Cruzou o seu caminho e recebeu as consequências de uma pessoa despreparada emocionalmente. Exato. Bom, vamos partir então para os pilares. A gente começou a falar do assunto, você falou no assunto e eu embolei outra coisa no meio, né? Eu tô curiosíssimo, porque, sei lá, eu não consegui imaginar isso aí não. Então vamos retomar de onde a gente estava, que eu falei que era um conceito abstrato, né? Para não ficar tão no ar, vamos botar aqui as pessoas para já começar a se desenvolver e já encontrar aí caminhos de desenvolver inteligência emocional. Bom, eu gosto muito de usar a forma como Daniel Goleman coloca e trata a inteligência emocional. Quem é Daniel Goleman? É o considerado o pai da inteligência emocional. Ele que desenvolveu diversas teorias, tem lá seus livros explicando como as pessoas têm que gerir as próprias emoções, lidar com elas e usar tudo isso para que os seus resultados sejam de fato satisfatórios, né? E Daniel Goleman ensina que a inteligência emocional ela tem 5 pilares, certo? O primeiro deles é conhecer as suas emoções. Como que eu faço para conhecer minhas emoções? Eu preciso fazer algo para conhecer minhas emoções. E não é só sozinho. O autoconhecimento, como eu já falei bastante aqui, né, da tomada de consciência, quando eu entendo que eu tenho que olhar para mim. Um pouquinho nós fizemos aqui. Eu fiz algumas perguntas, né? E trouxe aqui questionamentos, já deixei vocês incomodados e é para isso mesmo. Olha para os seus resultados. Está feliz? Né? Na sua saúde, olha para os seus resultados. Olha para você hoje. A sua saúde é de 0 a 10 o que você gostaria que ela fosse? Entendeu? Não é assim. Pode ser de 0, pode ser de 0 a 10. De 0. Entende? Se eu for pensar em todas as áreas da minha vida, eu preciso fazer essa análise. Meu relacionamento com o meu cônjuge, meu relacionamento com as pessoas, o meu financeiro, minha vida profissional, né? A minha vida espiritual, o meu desenvolvimento, a minha inteligência. A média 6 passa, não? Sabe o que vai acontecer? Em cada pilar você vai ter uma nota. Não é igual. Aí já não dá média. Porque a gente vai olhando para o resultado. Hoje, na minha vida espiritual, eu posso estar uma nota muito maior do que eu estou no meu pilar saúde. Né? No meu pilar de profissional, eu posso não estar na mesma nota do meu pilar conjugal. Entendem? Então, olhar para os resultados é um processo de autoconhecimento. E, a princípio, ele é extremamente doloroso. Mas só o desconforto leva à mudança. O oba-oba, gente, não leva à mudança. É o desconforto, é eu olhar para mim e falar, não tá bom. E não é você que vai fazer por mim, tem que ser eu mesmo. Calma aí, então deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Eu já quero ouvir o segundo, que o primeiro já me deu muito... Você o desconforto já tá grande. Você pode ser muito bom
Você pode ter uma inteligência emocional muito boa em certas áreas na sua vida e ser completamente perdido em outras áreas. Sim. Eu posso ter equilíbrio entre razão e emoção dentro do meu trabalho, na empresa. Eu sou um excelente líder de equipe. Eu converso muito bem, eu trato todos muito bem, eu sou equilibrado, eu faço muito bons feedbacks, eu tenho gestão do meu tempo, eu sou muito produtivo, eu sou excelente no meu trabalho. Mas eu chego em casa, eu sou ríspido, eu sou grosso, eu sou um trator, eu atropelo todo mundo, eu não ouço ninguém, eu não me preocupo com as coisas da casa. Na verdade, isso é mais comum do que parece, né? Entende? Então, nesse primeiro pilar, nós vamos falar sobre conhecer as próprias emoções. Então, já olhei para os meus resultados, já estou vendo ali quem sou eu, já estou me descobrindo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são os meus gatilhos, quais são as coisas que me tiram do sério. Então, como que eu faço isso? Eu vou olhando para como eu sou, como eu converso com as pessoas, como eu reajo com aquela pessoa que eu não gosto muito. Como que eu sou com aquela pessoa que não pensa como você colocou? Ela não pensa igual a mim. Como é que eu sou com o meu adversário do time de futebol? Como é que eu trato ele? Porque falar em time de futebol, eu estou falando quase numa religião. Tem gente que não consegue lidar com o adversário. Como que eu sou? O que me tira do sério? Como que eu lido com as pessoas em casa? Eu sou amoroso? Eu sou um bom ouvinte? Como que eu sou dentro da minha casa? Eu tenho que olhar e ver quem é a Sheila de verdade. O que me emociona do lado bom? Quando eu olho para a natureza, quando eu olho para as coisas boas, quando eu olho uma pessoa fazendo uma caridade, quando eu faço uma caridade, quando eu faço o bem, como eu sou? Entende? Então, o pilar conhecimento trata de saber como eu sou e como eu reajo. Eu preciso entender, isso é único. Eu não sou igual a você, não é igual a você, não é igual a você, Suzy. Nós somos diferentes. A nossa reação às coisas que acontecem é diferente. Então, eu preciso me conhecer. Como eu vou me conhecer? Sozinho? Observando já é uma grande coisa. Você está ouvindo esse podcast, já é uma grande coisa. Se hoje você tomar a decisão de fazer algo diferente, de fazer algo para melhor, se você fizer essa autoanálise em você hoje, caramba, amanhã seu dia já vai ser extraordinário, já vai ser fora da ordem. Extraordinário. Então, começar sozinho é um passo, mas eu preciso de ajuda, certo? Um psicólogo, uma boa terapia, um profissional de coaching. Eu também sou master coach, eu também faço esse acompanhamento. Uma análise de perfil comportamental indispensável. Indispensável. Para quem quer passar por um processo de autoconhecimento, não saber qual é o seu perfil comportamental, né? É porque a gente não sabe nem pensar nessas perguntas que você fez um monte de pergunta aí que a gente não vai fazer pra gente. Não faz. Quem faz é o coaching. É o coach que faz para você. Ele leva você a olhar para você mesmo e buscar respostas. E quem vai dar a resposta? O coach? Nunca. O coach nunca dá a resposta. Quem dá a resposta é você. E é você. O seu desconforto foi um, o seu desconforto com a minha pergunta foi outro, e o da Suzy foi outro. Porque Perfeito. Cada um está vivendo o seu momento e pensa, né? De um jeito. E o meio que está inserido cada um, né? Sim. Certo? Então, o primeiro pilar, conhecer as suas emoções. Segundo pilar, lidar com elas. Simples assim. Porque se eu sou, por exemplo, vou falar de mim, eu sou uma pessoa muito emotiva. Muito. Eu faço um esforço que você não faz para não me emocionar. Por vezes, para eu falar, me embarga a voz com coisas que eu não queria falar. Que eu não queria embargar, vamos dizer assim. Você chora no comercial de margarina? Olha, fácil. Eu também. Fácil. Não. Eu? É. Eu choro em comercial de qualquer coisa. De qualquer coisa. Mas eu gostaria, e esse é o meu trabalho pessoal, em ter mais equilíbrio, razão, emoção. Para quando eu preciso falar uma coisa até em público, que esse também é meu trabalho, não deixar que esse embargar a voz me tire o meu foco do que eu estou fazendo. Que já aconteceu muitas vezes. De eu ter que interromper o que eu estou fazendo porque já não está saindo mais nada.
Preciso desse autocontrole. Mas isso deixa tão verdadeiro o que você está falando, né? Também. Isso é de certa forma. Perceber a minha emoção, ótimo. Agora, quando a emoção tomou conta e não me deixou terminar o que eu estou fazendo, me atrapalha. Atrapalha. E outra, você está falando com o coração, com o seu coração. Tem pessoas que não tem essa... Eu trabalhei com pessoas que eram totalmente frias. Totalmente frias. Eu, quando fui sair do lugar onde eu trabalhava, quando eu estava indo embora, aí a pessoa falou assim, nossa, você viu como que o Alexandre ficou? Ele falou assim, ele precisa dar um showzinho dele, senão vai que ele precisa voltar amanhã ou depois. Ele falou assim, ele tem que fazer um showzinho e sair chorando aí pra fazer graça, né? Porque se ele precisar voltar amanhã ou depois, ele... Olha aí. Então ele não tava nada envolvido com aquilo ali, ele não tinha... Pra ele era balela. Impacto zero. E eu tava ali... Mexido por dentro, conquistei várias coisas ali, convivi com aquelas pessoas, gostava daquele lugar e estava indo embora para uma coisa até melhor, de uma certa forma, e saí emocionado, fui homenageado, né, recebi lá um prêmio lá e tal, e fui embora. Aí quando falaram, nossa, você viu como que o Alexandre estava emocionado? O cara falou assim, tava dando um showzinho dele. Se precisar voltar amanhã, não tem que, entendeu? A pessoa não acreditou. Então, cada um enxerga de uma forma. E, assim, o que é importante a gente entender, né? Aonde isso está me atrapalhando. Porque ser uma pessoa emotiva não significa que você não tenha inteligência emocional. Ou que tenha inteligência emocional. Não é isso. É que o meu desequilíbrio com isso me atrapalhava até no trabalho. Porque se eu precisasse falar algo para você, eu chorava. E isso, onde que está o profissionalismo disso? Não tem, nenhum. Como é que você não consegue conversar com a outra pessoa e chora? Entende? Então, isso me atrapalhava. Eu precisei entender essa emoção dentro de mim e trabalhá-la para que eu tenha mais equilíbrio e mais autocontrole. Então, quando eu falo controlar as emoções, eu estou falando de autocontrole. De entender o que me tira do sério e como eu trabalho isso. Aquele exercício de respirar que eu falei antes serve para muitas pessoas explosivas. Tem gente que explode por qualquer coisa. Então, talvez respirar antes de falar seja um excelente exercício para uma pessoa como essa. Mas só vai fazer se ela olhar para si mesma e entender que ela é uma pessoa explosiva. Porque tem gente que não acha que é. Verdade. Verdade, não é? A pessoa não acha que ela é assim. Então, eu preciso conhecer as minhas emoções e lidar com as minhas emoções. Quando eu encontro uma pessoa extremamente difícil de lidar, eu preciso aprender a me controlar para lidar com ela. Quando a pessoa me devolve um feedback bem negativo, eu preciso cuidar, trabalhar isso dentro de mim para entender, passar no filtro do profissional. Se foi, né, um feedback profissional, né? Pode ter sido um feedback em casa, pessoal, né? Pode ter sido pessoal. Mas se foi um profissional, eu preciso trazer isso para mim, entender que tá me dando o feedback do que eu fiz na minha vida profissional, não é sobre a minha pessoa, é sobre o meu resultado, e usar isso para melhorar. Mas tem gente que desmorona diante de um feedback negativo. Então, controlar as emoções. Entende? Então, é aprender sobre mim e lidar com as minhas emoções. Os dois pilares principais, iniciais. Todo mundo que trabalha com pessoas, todo mundo que trabalha com atendimento, tinha que fazer isso. Tinha que ir em busca disso. O universo, todas as pessoas. Seria assim, eu tô falando em utopia, né? Mas eu falei, na realidade, isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, quando eu pontuo essa coisa, o muito sério, de fato, eu tô falando com todas as minhas energias. Isso é muito sério. Porque dá a impressão, porque tudo que ela colocou aqui de você, ela tá falando ainda da primeira pessoa. Né? Eu tenho que reconhecer. Exato. Né? Eu tenho que reconhecer e eu tenho que aprender a lidar com ela. Então, ainda estou lidando comigo aqui. A hora que eu tiver isso, aí eu já começo a ficar um pouco mais preparado para poder sair de casa. Isso. Entendeu? É sobre isso. Então, nós estamos falando, sim, da primeira pessoa. E aqui, no lidar com as emoções, eu queria trazer um conceito aqui, que é o que eu tenho aplicado para olhar as coisas com outra lente.
Então, como eu tinha esse desequilíbrio emocional mesmo, né, de achar que o mundo está acabando quando as coisas acontecem, eu uso esse princípio, que é do Stephen Covey, que é o princípio 10-90. 10% é o que me acontece, certo? Eu não tenho controle sobre 10%, mas 90% é o que eu faço com o que me acontece, tá? Então, 10% não está no meu controle. 10% eu bati o carro. Eu quebrei a unha. Quebrei a unha. Eu bati Ou o carro, bateram no riscaram o meu meu carro. carro. 10% é isso. Não está no meu controle. 90% é o que eu faço com o que me acontece. Então, esse princípio é um princípio sábio para controle das emoções. Respira. Não está no meu controle. O que eu vou fazer com isso? Certo? É sobre isso. E quando. Desculpa, Carol. Pode falar. Quando isso não está no automático da inteligência, de fato, quando não está no automático da inteligência, você pode entender e pouco tempo depois você ficar triste ou você cair por causa de uma coisa que você parece que já tinha resolvido, né? Porque não está de fato resolvido. Vem um né? arrependimento, vem um de repente. arrependimento, vem fui bater o carro, né? Mas fala, não, bateu, beleza, tá, vambora, tal. Aí, poucos dias depois, ou poucas horas depois, você retroage, vamos falar assim, né? E cai num buraco que você já estava fora dele. Ó, legal a gente falar disso. Nós não estamos falando de não sentir emoções. Nós não estamos falando disso. Eu posso ficar triste, eu posso ficar chateado. Tudo bem, tá tudo certo. Faz parte. Faz parte. Mas é não permitir que essa tristeza, essa chateação tome conta e eu tenha resultados que eu não gostaria de ter. Afetem os seus resultados. Sim, né? tipo assim, eu vou lá e vou agredir o cara fisicamente porque ele riscou meu carro. Caramba! O que vai resolver isso? Às vezes até eu vou machucar minha própria mão batendo no cara e simplesmente assim, ó, perguntando bem preto no branco. Pintou seu carro de novo? Não, entendeu? Danificou. Você gritar, fazer escândalo no meio da rua, todo mundo filmar, cai na internet, aquela coisa louca. Resolveu o risquinho do carro? Tirou tua paz. Tirou tua paz, entendeu? Deixou você nervoso, irritado. Você brigou com uma pessoa que talvez em algum momento simples ali, ela simplesmente perdeu o foco, só naquele segundo. Então, 90% é o que você faz com o que acontece. Desce, conversa, resolve. Se ele vai pagar a sua pintura, resolve, vai lá, leva o carro. Acabou. Ai, não queria ter riscado. Tudo bem, eu posso sentir isso. Não significa não sentir a emoção. Mas é muito mais ficar feliz por ter se controlado. Pô, cara, tudo bem, tá tudo certo, vamos resolver aqui, somos 2 adultos civilizados, tudo bem. Como nós vamos resolver isso? Pronto. E é ficar feliz por ter tido autocontrole. Você não saiu de si por causa de pouca coisa. Eu saí da empresa, fui parar numa padaria tomar café, porque eu fui estacionar assim, tinha um carro, né, e eu bati o meu carro na ponta desse carro. O carro novo, zero, o carro do carro era zero. E eu bati o canto da caminhoneta assim, mas sabe aquela batida que você dá assim que quase nem nota, né? Mas estragou bastante o canto do carro. Eu olhei assim, eu saí procurando, falei, de quem que é esse carro? Porque não tinha ninguém, o carro estava estacionado. Aí entrei num comércio, não era, entrei no outro comércio, não era, entrei num terceiro comércio, o cara tava fazendo compras no mercadinho lá. Aí eu falei, aquele carro branco é do senhor? Ele falou, é. Eu falei, eu acabei de bater nele. Ele falou, bateu? Ele falou assim, ô rapaz, vamos lá dar uma olhada? Sim. Falei, vamos lá. Eu olhei e falei, ele falou assim, o que você quer que eu faça? Eu falei, olha, eu em primeiro lugar peço desculpa, né, por gerar esse transtorno, né, pro senhor, que eu sei que é um transtorno, agora o senhor vai ter que... Não, fica tranquilo. Aí eu falei, o senhor pode levar em algum lugar para arrumar, tá aqui meu cartão, me liga, né? Aí ele falou, você quer que eu faça teleorçamento? Eu falei, de forma alguma. Duas pessoas, acho que bem tratadas, assim, sabe? Todos os dois saíram da terapia. Aí eu falei assim, de forma alguma, eu não posso exigir que o senhor faça 3 orçamentos para uma coisa que eu, né, um transtorno que eu lhe causei. Que eu lhe causei. De forma alguma. Eu peço que o senhor tenha
bom senso, né? Serenidade, faça o que tem que ser feito, né? Aí ele falou assim, não, ok, eu passei o cartão e tal. Aí conversamos um pouquinho, peguei e fui embora. Alguns dias depois, ele me levou o carro para arrumar. Ele falou, ó, tá aqui para arrumar o carro, fica pronto amanhã às 5 da tarde. Eu falei, ótimo, minha esposa vai lá, ela vai passar lá, vai acertar. Foi lá, acertou. Aí essa pessoa me ligou de novo, né? Ligou para você também, né, Suzy? Ligou e falou assim, rapaz, eu queria te agradecer. Falei, eu bati no carro dele, né? Pela forma que você, respeitosa, que você me tratou, porque você foi lá onde eu estava, me procurar. Eu fiquei muito contente. De que forma eu posso te ajudar? Uau. Você tem a Chef Foods, aí conversa vai, eu expliquei a empresa que eu tinha a Chef Foods e tal. Você vende na rede tal, né? Não vou citar não. Você vende na rede tal? Eu falei, não vendo, uma rede nacional, que pertence a uma multinacional. Você vende na rede tal? Eu falei, não. Ele falou assim, então, eu vendo muito nessa, eu sou o diretor da empresa tal, né? E nós vendemos muito nessa rede. E eu falo com a diretoria maior, se você tiver interesse, eu vou te apresentar para eles. Caraca, te abriu uma porta. Me abriu uma porta. Eu falei, não, claro que eu quero, entendeu? E a gente tá conversando para marcar para ir nessa rede, isso foi agora. Recente. Há mês atrás. Recente. Então, assim, e eu fui natural, não foi uma coisa... Não, eu fui Alexandre ali. Terminei de conversar com ele, pegou meu telefone, eu entrei na padaria, Responsável. tomei o meu café, que eu tinha que tomar meu café, entrei no meu carro de volta, fui embora, fui pro e bati no carro de um cara. O que foi? Bati, tava entrando assim, bati no carro dele e tal. Normal. Então, assim, lógico, né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa, mas isso não pode, de fato, ser a mola propulsora para desencadear uma revolta, para desencadear um transtorno. Foi normal, passou, acertou ao ponto. Eu tenho um seguro contra terceiros. Eu estava tão preocupado em arrumar o carro dele que eu não acionei o seguro. Aí depois falei com o corretor, né, do meu, ele falou assim, por que você não acionou? Eu tinha acionado, não custava, não ia te custar nada isso aí. Aí ele falou, mas dá para recuperar de repente ainda, Alexandre, se tiver a documentação tudo certinho. Mandei a documentação para a seguradora, a gente está revendo esse valor, mas a minha preocupação primária ali era em que eu retratasse com o mínimo do prejuízo para ele. Sim. Porque foi eu que causei aquilo ali. Né? E ele recebeu isso, entendeu isso na hora. Que coisa mais deliciosa essa convivência de um acidente. Então, se você não tem... Bati, eu posso... né? Aí já é caráter, né? Me omitir e esconder. Aí já estamos falando de outra seara, né? Que é caráter. Nem vamos né? entrar Nem nessa vamos entrar parte nessa hoje. parte aí. Mas se eu chegar nele e falar assim, ó, só que o senhor faz 3 orçamentos, eu vou levar no mecânico que eu conheço. O cara fala, não, mecânico você conhece, não. E se o carro Eu tava não meio conheço, torto? o carro é meu. O carro dele não tava meio torto? O carro dele podia estar torto a pontinha, mas também o senhor deixou o carro aqui, ó. Ó, também o senhor deixou o carro aqui, né? Não... Vixe, podia ser grito para todo lado, né? Podia ser grito. Mas foi muito bacana, foi um aprendizado, mais um aprendizado de que funciona. Perfeito. Nós demos muito exemplo de carro aqui, de bater no carro, porque é a coisa mais comum do nosso dia a dia, né? Mas é dentro de casa, são as pequenas coisas, é de fato entender, se conhecer e saber realmente como você é e como você controla esses isso. 5 pontos aí, ele dá um dia de conversa, né? É verdade. Os pilares, né? Os pilares aí, esses 5 pilares aí, acho que muda a vida de muita gente, né? Esse trabalho que você faz, ele pode ser feito em grupo? Por exemplo, eu trabalho em banco. Cara, eu acho que todo bancário tinha que tinha que passar um dia com você. Entendeu? O meu trabalho... existe isso? Existe. Ele pode ser feito de forma individual, certo? Não tem problema algum. E ele pode ser feito com equipe, pode ser feito em forma de team coaching, a gente chama. A gente vai levar essas ferramentas e trabalhar em grupo. Pode ser feito tranquilamente, em grupos pequenos. É legal, eu gosto mais, eu acho que a gente consegue bem maior conexão, mas de qualquer forma já fiz também com grupos maiores, de trabalhar esse conteúdo, de fazer lá as pessoas se relacionarem de uma forma muito mais assertiva. Funciona. É porque
é reação, né? É você controlar a sua reação. É. Isso é muito legal. Deixa eu fazer uma proposta para nós aqui. São 5 pontos, 5 pilares, não são pontos, são pilares, né, que são coisas que vão sustentar né, a nossa vida, que vão apoiar o nosso desenvolvimento. Você ler novamente os 5 pilares e nós gravarmos um podcast só com esses 5 pilares, para você poder falar bem de cada um, as pessoas poderem terem mais ferramentas, né? Porque nós estamos dando uma explanada deles aqui, né? Perfeito. E eu acho que acho que cabe um podcast a gente fazer assim, para não, porque se a gente delongar muito as pessoas de repente não conseguem acompanhar até o final. A gente fazer um focado nesses 5 pilares. O que você acha? Pode ser também. Pode ser? Pode ser. Então faça por favor esses 5 pilares novamente aí, só como tópicos, né? Só os tópicos. Os tópicos, né? E a gente Aí vamos gravar vai se preparar para ter um vídeo para vocês esmiuçando melhor cada um, né, para ficar claro. Eu quero aprender mais. Porque assim, Sheila, por mais que eu fiz a terapia, você fala, eu sou uma pessoa que fala muito. E quando você fala, eu vejo que eu fico parado ouvindo, assim, entendeu? Porque tem muita coisa para fazer. Por mais que você faz, por mais que você... Não é que é doído. Sim. É legal. É legal que você está se desenvolvendo, né? Então, o primeiro passo é reconhecimento, né? É o reconhecimento daquilo que você falou, né? Então, quando você reconhece, tudo que vem para alimentar esse reconhecimento é muito gratificante, é muito gostoso. Então, você está falando assim, dois pilares, que no que você falou já teve várias coisas que eu peguei assim para melhorar. Eu fico tão feliz com isso, porque na verdade... o fundamento de todo o meu trabalho é fazer com que as pessoas entendam, olhem e reconheçam que elas podem ser muito, mas muito melhores do que elas já são. Né? E sempre vai ser a partir da tomada de consciência. Sempre. Por que eu vou mudar uma coisa que eu nem sei que eu preciso mudar? Não é impossível. É impossível. Igual quando eu falei que eu fui no psicólogo achando que era balela, vamos falar assim. Sim, né? pra que eu vou lá? Pra que eu vou lá? Eu não Né? preciso. Eu sou um empreendedor, eu tenho a tenho quinta necessidade. série. Eu tinha a quinta série e virei um empresário. Então eu sou o super-homem. Sim, né? eu cheguei até aqui sozinho. Eu cheguei até aqui sozinho, não tenho que aprender nada com ninguém. Sozinho. Né? Então a gente fica muito assim, lutando para sobreviver. E na realidade não tem que ser uma luta, né? Tem que ser... Exatamente. Se eu estou no controle, se a partir daquele momento que eu tomei consciência, eu falo, olha, caramba, eu sei onde eu quero chegar. Eu vou dizer para vocês, vou contar aqui para vocês, eu tô anos-luz aquém de quem eu quero me tornar. Anos-luz. Porque eu sei onde eu quero chegar. E é um trabalho diário. E agora deixou de ser um pouco doloroso. Todo dia eu quero mais. Todo dia eu quero mais. Mas será que você não está sendo muito exigente? Exigente? Não, imagina, nunca. Porque eu olho, o que acontece? Cada dia eu vou trabalhando algo que eu acho que eu posso melhorar, minha comunicação podia ter sido melhor, olha, eu vou ler sobre isso, não, realmente com isso eu consigo mais. E aí eu olho para o resultado do dia e falo, caramba, consegui, mas posso mais. Quando vira o dia, aquela Sheila já é outra pessoa, concordam? A Sheila que mudou hoje, que trabalhou algumas coisas, olhou para si mesma, falou, caramba, vamos melhorar isso. Amanhã eu já sou outra, porque eu tive consciência que aquilo não saiu exatamente. E eu não tô falando só de coisas que eu acerto, gente, eu erro muito, tá? E você faz esse trabalho? Você faz esse trabalho inconscientemente? Diariamente. A avaliação, nós temos uma ferramenta que a gente chama de auto-coaching. É fazer as perguntas para mim mesmo, certo? E eu faço auto-coaching, eu falo, caramba, isso eu posso melhorar. Certo? Então eu não estou falando de perfeição, eu estou falando realmente de performance, de ser melhor. E aí eu olho e falo, não, para amanhã temos mais, virou o dia, eu já sou outra pessoa. Então, é dia a dia trabalhando, e você vai vendo que isso vai te trazendo como que eu digo assim, talvez uma paz interior. Por quê? Porque eu estou me aproximando de fato daquilo que eu nasci para ser.
Entende? A Suzy fala que né, a gente está casado há 30 e alguns anos aí. 33. E ela fala que nesse período de 33 anos eu já fui umas 10 pessoas, assim. Uns 10 homens diferentes na evolução. Né? Como que eu reagia lá no início, como que eu reagia depois, como é que reage agora? Eu reagia com um cara que eu ia querer brigar, discutir com o cara, o outro eu ia já dar conselho pra ele, tal, o outro já ia só olhar, não ia fazer nada. Então, como que você vai mudando nesse desenvolver do dia a dia? Então, o que você falou, cada dia você é uma pessoa com um pouco mais de conhecimento a partir do momento do reconhecimento. Exato. Né? É sobre fazer algo a respeito. Se eu entendi, se eu olhei e causou desconforto, legal, porque o desconforto faz com que eu haja. Porque tem muitas pessoas, aliás, que vão olhar para tudo isso, vão ter esse enorme conhecimento e não vão fazer nada. Então, os 5 pilares são? Nós falamos aqui sobre conhecer suas emoções, nós falamos sobre lidar com elas, como que eu lido com a emoção. E aí, vamos ter no terceiro pilar a automotivação. E aqui tem muita coisa mesmo para a gente falar. Nós ainda estamos falando em primeira pessoa, né? A automotivação, ela está relacionada com aquilo que me faz mover-me. Aquela energia que eu coloco para conquistar as coisas. Para, por exemplo, ser quem eu quero ser. Entende? É a energia que eu coloco para chegar lá, é olhar lá na frente e saber que eu consigo uma família ainda mais extraordinária, eu consigo ser uma profissional ainda melhor, eu consigo ser uma mulher ainda melhor, eu consigo ser melhor esposa, eu consigo ser melhor filha, eu consigo ser melhor mãe, entende? É olhar para mim mesmo e saber que eu posso, mas então é uma energia, né? Isso, é colocar a força, colocar a engrenagem para movimentar para chegar lá. Então, estamos aí falando na primeira pessoa. Quarto pilar da inteligência emocional, empatia. A partir daí eu já começo a entender como é que eu vou me relacionar olhando para outra pessoa e vendo a realidade dela. A capacidade que eu tenho de entender o que ela está sentindo. E de fazer algo de concreto, verdadeiro e totalmente desinteressado por ela. Fazer algo que eu não quero nada em troca. Né? A empatia é um pilar que também você vai poder falar muito e vai nos ajudar muito. Porque a empatia não é dó, né? De forma alguma. Então tem uma confusão aí, né? Tem que ficar mais esclarecido. Então o quarto pilar é a empatia e o quinto pilar... E o quinto pilar são as relações interpessoais. É como eu uso as habilidades sociais. Capacidade de me comunicar, capacidade de respeitar o outro, de entender o outro, enfim. Como eu coloco as habilidades sociais para funcionar. Porque não é só olhar enxergar o outro. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Então eu preciso colocar toda essa habilidade, essa competência para funcionar. Então se tratam das relações, das habilidades sociais. Carioca, você tem uma tarefa boa, hein? Eu? Porque eu não, eu já sou... Cara, mas ó, eu não tenho quase nada para aprender. Naquele momento que ela fez aquelas... Quase nada para praticar. Quase nada. Que ela fez aquelas perguntas pra gente, eu sempre me considerei um cara muito bom com pessoas. Assim, muito bom com não bom, pessoas. Não bom assim em entender as pessoas, mas bom em lidar com as pessoas. Eu sempre achei que eu tinha muita facilidade de lidar com as pessoas. Mas você fez um monte de pergunta ali que eu sei nada, sabe? Me senti, eu falei, ixi, tem muito espaço, muito território para percorrer, muita coisa para aprender. Mas sem spoiler, agora como a gente vai ter um podcast só dos 5 pilares, sem muito spoiler, mas assim, eu também tenho essa sensação, eu também tinha essa sensação, e um cara falou uma vez pra mim: Alexandre, eu posso conhecer alguém tão bom quanto você, mas mais do que você eu duvido pra lidar com gente. O cara falou isso pra mim, um chefe, um diretor falou isso pra mim. Mas quando eu fui entender melhor o que era lidar com as pessoas, eu vi que eu fui em alguns momentos eu não fui correto, eu fui bonzinho. Então o bonzinho todo mundo gosta.
E eu aí não estou falando de bonzinho, eu estou falando de justo aqui, né? Então, às vezes você se considera bom para lidar com as pessoas porque você é muito bonzinho. Na empresa, as pessoas falam assim, todo mundo vai chorar no seu colo. Então, isso, será que eu sou bom? Nem sempre é o melhor, Nem sempre né? é o melhor, né? Então, a gente tem que rever o conceito do que é de fato, né? Saber se relacionar, ter a empatia, né? Então, tem bastante assunto para a gente organizar os dadinhos ali. Mas que legal. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, né? Fica meus agradecimentos especiais aí pro meu grande amigo Alexandre, que está comigo aí nessa empreitada. Fica meus agradecimentos especial para a Sheila. A Sheila Almeida, como vocês puderam ver aqui, é uma treinadora em desenvolvimento pessoal e especialista em análise de perfil comportamental. A gente vai botar aqui na tela os contatos da Sheila, o Instagram dela, o contato, como você pode entrar em contato com ela. Vai estar na descrição do vídeo também, tá? Se esse vídeo tocou o seu coração ou a sua cabeça de alguma forma, entre em contato. Segue ela, começa a assistir lá os vídeos. Você vai ver o quão especial é estar perto dessa pessoa e absorver esse conhecimento dela. E quem sabe fazer o trabalho, né, com ela, que ela faz esse trabalho para você, para te ajudar a você a se conhecer, a conhecer a sua inteligência emocional e até a controlar melhor as suas emoções, tá? Todos nós temos emoções e é normal tê-las, a gente não vai evitá-las, né, Sheila? A gente só vai tê-las, a gente só vai aprender a controlá-las para não fazer besteira, né? Como todos nós fazemos. É isso aí. Então aqui fica no ar, esse nosso vídeo ficou um pouquinho longo, espero que vocês tenham gostado e já sabe que o próximo vídeo da semana que vem estaremos de novo com a Sheila Almeida aqui e a gente vai falar desses 5 pilares da inteligência emocional para concluir esse assunto, que é um assunto, na verdade, eu não sei nem se dá para concluir, que parece ser muito vasto, né? Não vai dar para mais concluir, uma pincelada e uma direção, né? Isso mesmo. Então tá bom. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Sheila. Obrigado, Alexandre. Até semana que vem, então. Um abração para todo mundo aí. Valeu. Obrigado, Tchau. Carioca. Tchau, tchau. Falou.